Então, gente, boa tarde. Meu nome é Jorge Luiz Lima, sou professor de saúde coletiva da Universidade Federal Fluminense. Eu dou aula de saúde coletiva, muitas pessoas já me conhecem, né? Também de políticas públicas de saúde e sou professor colaborador do programa de pós-graduação em saúde coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva. Esse primeiro mini curso nós vamos falar sobre Sistema Único de Saúde e os princípios e diretrizes. Ele é o primeiro mini curso da ação do projeto chamado Penso, mas antes a gente já estava fazendo outras atividades na forma de lives, né? Então ele não é o primeiro curso, né? Mas a gente já fez cursos aí sobre escrita de artigos, preenchimento de lattes e outros também, que agora já escapei. E a gente pode ter essas informações todas no Ciência e Saúde, no YouTube, né? Então, aqui para esse projeto de hoje, essa ação de hoje, estiveram envolvidos aqui especificamente a Júlia, que é PIBIC, a Mariana Chagas, que é voluntária do projeto Penso, e o Vitor Gabriel, do projeto Penso, bolsista da própria. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o SUS. Aquela travadinha básica inicial que sempre acontece. Então, após 32 anos, né, de implementação do SUS, a gente viu que evoluiu muito, né? A gente tem muita coisa que antes não existia no nosso país e hoje acontece de uma maneira muito natural, graças ao processo de descentralização, municipalização das ações de serviço de saúde. O objetivo desse curso, inicialmente, a gente vai descrever os princípios e diretrizes do SUS, né? Vamos tentar caracterizar alguns aspectos legais que fundamentam esses princípios e diretrizes e tentar explicar um pouco a diferença entre políticas públicas e os princípios do SUS, que muitas pessoas confundem. E a gente vai ter alguns momentos de interação. Esse primeiro momento agora vai aparecer aí no link para vocês um link para vocês clicarem e um PIN. Então eu queria que vocês colocassem o seguinte: quando vocês pensam em SUS, o que vem na cabeça de vocês? Qual a primeira palavra, a primeira ideia que aparece quando a gente fala em SUS? A gente vai montar uma nuvem de ideias durante essa apresentação. Tem 2 minutinhos aí para vocês fazerem isso. Depois a Mariana vai projetar a tela para a gente ver os resultados. Gratuidade, fila, equidade. Mariana, cadê o código PIN? Para a gente entrar aqui. Então vocês têm que digitar 14 341 e colocar o que vocês pensam que acha que é o SUS aqui. Uma palavra. Pronto, eu já fiz o meu voto. E aqui está aparecendo, a Mariana está projetando para a gente. Então, interessante que muitas pessoas vão pensando nos princípios e nas diretrizes também do SUS, né? Então, sistema de saúde coletiva, sistema público, universal, equidade.
É legal ter esse momento de interação com vocês para a gente saber o que vocês pensam, né, em relação ao SUS. Então, as palavras que mais aparecem na opinião de vocês são essas aí, ó: integridade, universalidade, equidade, universal, igualdade, saúde coletiva, atendimento gratuito. Isso é interessante, né? Porque você já tem uma ideia do que o SUS tem como princípios. Gratuidade. Muito bom, acho que já deu, né? Aí, Mariana, pode tirar a tela. Esse é o nosso primeiro momento de interação. Eu vou continuar. Então, rapidinho, deu certo, né? Agora a gente volta aqui para onde a gente estava. E continuamos. O que é SUS? Então, a Lei 8.080 de 1990, né, a Lei Orgânica de Saúde, traz a definição do que é o SUS. Depois a gente vai mandar os links também para vocês por e-mail. Então, essa Constituição Federal de 1988, pela Lei número 8.142, ela complementa a definição do que é o SUS, né, trazendo aí a participação social e o financiamento. Então, se a gente for olhar ao pé da letra, né, o que seria lá na legislação, então, um sistema formado por 3 níveis, onde a gente tem a União, Estado e Município, e complementado pelo setor privado, contratado e conveniado, né, que a gente vai ver em outro curso também, um pouco sobre essa história. Ele é único porque tem a mesma doutrina, a mesma filosofia de atuação em todo o território nacional e é organizado de acordo com a mesma sistemática, né, universal, com equidade, né, com integralidade e assim vai. Então, se a gente for olhar a definição na Lei 8080 do que é saúde, ela tem definição para todos os gostos, né? Primeiro começa com aquela definição errônea que todo mundo traz até hoje na ideia de que saúde é ausência de doença. Ou seja, se você não está sentindo nada ou não apresenta nada, você não tem doença, né? Lembrando que hoje estresse é doença, né? E outras doenças que não eram doenças, hoje são doenças. Segunda definição, que também está na mesma lei, né, e na Constituição, que é o bem-estar físico, mental, social e econômico. Então, se a gente for parar para pensar que em relação a isso, né, a gente poderia dizer que se uma pessoa ela tem todos esses aspectos atendidos, somente esses aspectos atendidos aí, né, fisicamente bem, mentalmente bem, socialmente bem, economicamente bem, ela estaria com saúde, né? E depois vem a definição mais complexa, né, que seria a de exercício pleno de cidadania com felicidade, que seria uma definição mais ampla, né, um paradigma mais social da saúde, que é o que as pessoas têm um problema de entender muitas vezes na lei, que ela vem especificando, né, e depois ela diz que para ter isso tudo é necessário os determinantes sociais de saúde, que vai desde alimentação, educação, trabalho e moradia, ter emprego, ter água e esgoto, serviço de saúde, habitação, isso tudo formando uma rede para você se sentir saudável. Então, ainda existem pessoas que vão só acreditar que saúde é ausência de doença e outras que vão querer um bem-estar físico, mental e social e acham que está bom, e outras que acham que vão muito além disso. Então, como eu disse, tem definição de saúde na lei para todos os gostos. Isso aqui eu achei interessante, essa semana foi bem divulgado, né, porque foi o Dia Nacional da Saúde, e aí veio uma definição no dicionário em inglês do Sistema Público de Saúde, né, que atende qualquer pessoa, inclusive os estrangeiros, né, então valoriza o SUS. Aí veio falando aqui os tratamentos de valor em dólares, que seria de Covid, HIV, diabetes, AIDS, e que no Brasil seria zero. Zero entre aspas, né, gente, porque nós pagamos impostos. Então a universalidade ela é uma coisa muito interessante, porque até que ponto a gente pode atender, por exemplo, uma pessoa com câncer que vem de outro país, que vai fazer um tratamento caríssimo e que um brasileiro poderia estar utilizando, né? Será que nós,
quando vamos para o país deles, a gente tem o mesmo tipo de atendimento. Eu acho que sobre saúde a gente poderia ter o mesmo princípio de reciprocidade em relação a esses países, porque o SUS ele é único e muito parecido, mas não é igual ao sistema canadense. Mas a gente tem uma vantagem de termos um acesso, entre aspas, garantido para poder ser tratado. Entre aspas, porque nós sabemos das dificuldades que até apareceu na nuvem de palavras de vocês. Então, o que é a SUS? Então, as ações de serviço de saúde, né, que integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem o Sistema Único de Saúde, que tem algumas diretrizes, né? Descentralização, né, ou seja, com uma direção única em cada esfera do governo, né, você vai ser atendido no município pelo seu hospital ou pelo posto, pela unidade de saúde municipal. O atendimento integral, ou seja, todas as frentes de atendimento você vai ter as suas demandas atendidas, né? Você precisa de vacina, ou se você precisa for a parturiente e precisar ter o filho, né? Se você precisar fazer um curativo, e a participação da comunidade, né? Que veio pela lei depois na lei seguinte, 8.142. Então, 3 documentos estruturam e organizam os elementos para a construção da base legal, né? A gente tem a lei 8080, que as pessoas falam assim. Temos a Constituição Federal, que vem trazendo que é o direito de todos e o dever do Estado. Daí temos todas as ações judiciais para que a gente seja atendido em casos quando não tem possibilidade de atendimento, que é tipo, a gente tenta, né, mas pode ser que não resolva da mesma forma essa judicialização, porque muitas vezes você precisa de um leito, tá bom, aí o juiz manda hospitalizar, só que vai colocar onde quando chega lá? Então, isso é complicadíssimo. E a gente tem a lei de 28 de dezembro de 1990, que a gente já falou, que fala sobre o financiamento, mas depois vamos falar um pouco mais sobre ela. Então, agora a gente vai falar da lei 8080. Então, ela operacionaliza e dispõe, né, quais são os dispositivos constitucionais para poder se utilizar do SUS, né? Também fala sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e define os objetivos do SUS. Então, como foi uma lei, toda lei é regulamentada, né? E ela tem como que você vai fazer isso. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo, né, adicionado alguns dispositivos, normas, portarias, para que cada coisa fosse colocada em prática. Então, essa lei 8080 ela traz princípios e diretrizes. Princípios são ideias, né, são coisas ideológicas daquilo que se pretende fazer na concepção, enquanto que diretriz diz o caminho. A gente vai falar isso também daqui a pouquinho. Dispõe sobre organização e direção e gestão, define as atribuições do SUS em cada esfera do governo e fala sobre o financiamento, mas não explica de onde que vem. Por isso que teve a outra lei, né, que foi a lei 8.142. A Constituição Federal de 88 traz no artigo 198 que as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada constitui o SUS. É organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, porque antes era tudo, dependia de uma ação do governo federal, né? Um sanitarismo campanhista, casas de caridade, doações. E quando você descentraliza isso do governo federal, o município fica com a responsabilidade, ou o território relacionado àquele município, né? O princípio da territorialidade e com os convênios e consórcios. O atendimento integral, né, com prioridade para as atividades preventivas, porque a gente sabe que prevenindo a gente vai evitar de gastar muito dinheiro com tratamentos, né, e não podemos deixar de ter os serviços assistenciais. E toda hora falado e reforçada a participação da comunidade. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ela veio logo um pouco depois, né? Logo no mesmo mês. Estabelece o formato aí de participação popular do SUS,
e dispõe sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na rede de saúde. Então ficou estabelecida a periodicidade também de 4 em 4 anos para as conferências de saúde. Lembrando que alguns municípios fazem essas conferências de 2 em 2 anos. Então, as conferências, quando elas são federais e estaduais, de 4 em 4 anos. Municipais podem ser de 2 em 2 anos. Isso tudo, ao longo do tempo, foi sendo modificado. Por que é tão importante a participação popular? Porque ela, através dela, a população participa, fiscaliza e implementa, realiza as ações que desejam, né? De acordo com suas necessidades. Então, aqui falando um pouco mais sobre o emaranhado de financiamento relacionado ao SUS, nós temos aí o primeira grande necessidade, realização de uma vontade de tirar o dinheiro de algum lugar, que foi a Emenda 29, que ela pretendia, né, no ano 2000, que uma parte do PIB, né, fosse atrelada sempre à saúde pela União. Então isso veio se protelando, se enrolando, né, até que foi regulamentado em 2013 de uma forma que não foi favorecida, não favoreceu aos municípios e estados. Ou seja, a União ela acabou contribuindo com muito pouco, né? A ideia inicial era que a União tivesse uns 10% do PIB e ela não chega nem perto disso, né? Então, em 2013 foi regulamentado, onde grande parte, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui embaixo, a gente vê as distribuições da União. A União ela recebe bastante imposto, mas na prática, tá vendo? Recebe 70% dos impostos pagos dos brasileiros, mas responde por menos de 45% do financiamento do SUS. Então fica para os municípios, principalmente, né, depois a União e depois o Estado, assim pela ordem de quem dá mais dinheiro para o SUS. A portaria número 204, 29 de 1 de 2007, fala sobre a transferência dos recursos federais em blocos para monitorar e controlar as ações do SUS, né? E dentro desses blocos a gente pode falar sobre o piso da atenção básica, né, e fixo e o piso de atenção básica variável. Vou explicar daqui a pouco. Só para a gente ter uma noção, uma ideia, né, o Brasil gastou em 2019, ano passado, menos de 4% com o Sistema Único de Saúde, né, segundo o Instituto Milênio e o jornal Globo. Isso foi falado amplamente nessa primeira semana, essa última semana agora de agosto. Essa imagem aqui do lado também vai no link para vocês, né? E explica um pouco de onde vem os recursos para poder ir para o Fundo Municipal de Saúde, né? A gente tem os recursos federais em 5 blocos de financiamento e convênios, recurso municipal, imposto e transferências de imposto, então IPTU, coisas do município, né? Multa, coisas que a gente compra no comércio, tudo vai para alimentar... Tudo não, uma parte para alimentar o sistema de saúde. Recursos estaduais, né, dependendo do estado, né, porque tem estado que está falido, então às vezes passa poucos recursos. E recurso municipal de taxas, multas e etc. e tal. Eu já tinha falado aqui, mas existem os impostos de transferência. Então, se você vê, o município tem duas formas que entra. Tem um dinheiro para ele e ele vai ter que colocar por lei, e tem o dinheiro, uma parte por lei de multas e taxas que ele vai ter que colocar. Isso tudo vai para o fundo, e esse fundo vai ter que financiar o pessoal do SUS, os prestadores de serviços, material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos, obras e reformas. E como a gente sabe, eu não preciso explicar muito, o dinheiro da saúde é o mais fácil de ser desviado, né? Daí o exemplo dos hospitais de campanha que a gente está vendo agora aí. Então não é uma coisa que eu estou falando, isso é amplamente, a mídia fala isso o tempo todo, é só ligar a televisão que a gente vai ver. Então esses blocos de financiamento que eu estava falando antes tem a ver com atenção básica, né, atenção de média e alta complexidade e ambulatorial e hospitalar, a vigilância em saúde também é SUS, a vigilância sanitária também é SUS, a vigilância epidemiológica também é SUS. Aqui dentro está isso tudo, em vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimentos na rede de serviços de saúde, né? Que seria crescer, aprimorar. Nessa parte 2 nós vamos falar de princípios e diretrizes, que aí tem um artigo, um documento muito interessante também, que eu pedi para colocar no link, depois vai mandar por e-mail,
os princípios e diretrizes do SUS no contexto da Covid-19 e políticas públicas de saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, como eu tinha falado anteriormente, né, definições básicas para a gente entender de onde que vem as coisas, o que é princípio. Então, princípio é o primeiro momento da existência de alguma coisa. Então, quando foi criado o SUS, existiam ideias iniciais que elas deveriam ser seguidas. Então, ideologicamente, o que a gente quer, né, para poder existir o SUS? Assim que foi pensado. E diretriz é uma linha básica que determina o traçado de uma estrada. Então, seria um plano, um projeto, uma norma, uma conduta diretiva. Então isso fica fácil para a gente entender depois que entende as definições, né? Entender como que se dá o processo todo da implementação e como funciona o SUS. Então, ideologicamente, a gente tem universalidade, integralidade e equidade. Agora sem trema, mas saiu a trema aqui. Organizacionais, temos descentralização, regionalização e hierarquização. Então, assim, para o SUS existir, ideologicamente se pensou nisso, né? Inicialmente, isso que veio à cabeça dos idealizadores, lá na reforma sanitária e tudo mais. E diretrizes, né? Como que isso vai se dar na prática? Qual o caminho? Os caminhos aparecem aqui, ó, também, novamente, ó, regionalização e hierarquização, territorialização. População adscrita, que é aquela população que tem características específicas numa área e elas têm necessidades daquele território, tem que investigar. Cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, quase que não sai. Coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. Isso na Política Nacional de Atenção Básica, de onde foi tirado. Então, os princípios do SUS, né? Falando um a um, universalidade, eu acho que todo mundo já sabe o que é, mas é o acesso de serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, é um direito de todos, né? É um direito do cidadão de ter o acesso ao serviço de saúde. E dever do Estado. Isso está na Constituição Federal. Independente, né, de religião, credo, origem e de onde que você veio, né? Porque a gente atende até estrangeiros. Equidade. Então, todo mundo fala popularmente em tratar desigualmente os desiguais. Eu prefiro pegar a definição do que está lá na legislação e trazer, que é reconhecer a pluralidade e a diversidade na condição humana das suas necessidades. Por exemplo, se você está lá no Pará, eu já fiz estágio lá, e muitas mulheres tendo filhos, né? Então é mais interessante para aquela população lá ter casa de parto ou hospital maternidade, ou ela ter uma policlínica especializada, sendo que está nascendo criança o tempo todo. Então, inicialmente, seria necessário ter um hospital maternidade, né? Então, vamos adequando as necessidades. Então, isso é você ver que há uma diversidade da população brasileira e há uma necessidade para cada área específica, né? Aí é uma cidade que tem muitos idosos. Então, esses idosos têm muitas doenças crônicas. É necessário ter uma policlínica ou é necessário ter uma casa de parto ou hospital maternidade? Então, essa equidade é tratar de uma forma onde todos possam ser atendidos dentro de suas necessidades, né, que tem a ver com o território. Quando a gente fala de integralidade, isso é uma grande confusão, porque existe a integralidade do SUS, que é o que eu vou falar agora, e uma integralidade do cuidado, que são outros autores que trazem. A integralidade do SUS é você ter um conjunto articulado e contínuo de ações para você ser atendido, né? E aí individualmente ou coletivamente. Né? Individualmente no sentido de que você pode ter um curativo feito, né? Ser vacinado, e coletivamente você receber informações sobre saúde, né? Informações de prevenção de doenças, campanhas coletivas, até mesmo ações contra o mosquito da dengue, né? Seja com fumacê ou sem fumacê. Então existem medidas coletivas que envolvem o SUS e medidas individuais, né? Então você vai ser atendido pela ambulância, né, de emergência, você vai ser atendido numa UPA, você vai precisar de uma cirurgia complexa. Então tudo isso, quando você tem todas as frentes de atendimento, assistência domiciliar, terapias complementares,
você está, atenção primária em saúde, consultas, exames, encaminhamento, isso tudo seria a integralidade. A integralidade do cuidado já é uma integralidade que envolve você entender a complexidade do ser humano e você atender as necessidades dele em todas as esferas que compõem a personalidade desse ser humano. Então, por exemplo, você vai acolher, você vai ouvir, você vai explicar sobre o medicamento, né? Você vai acolher a família, você vai explicar a família. Isso é integralidade do cuidado. Então, a integralidade ela pode ser vista de uma forma macropolítica, né, e organizacional, que a gente está falando aqui agora, e pode ser também entendida como algo específico relacionado ao cuidado. Então, tomem cuidado com as provas, porque às vezes a gente faz concurso e não lê o edital direito, ou não sabe que tipo de integralidade que está falando. Se está falando do SUS, é isso aqui. Se está falando do cuidado, da atenção à pessoa, você vai ter que ser um pouco mais específico relacionado às necessidades humanas. Então aqui vem um exemplo, né, dessa integralidade. Então, como a gente pode ver, aqui a gente tem o hospital geral, UPA, atendimento domiciliar, né, unidade de saúde com sala de estabilização, unidade básica de saúde, regulação do SAMU na rua, atenção domiciliar. Então isso tudo compõe integralidade. Então, a cidade que tem tudo, ela tem um atendimento integral. Cidade que falta alguma coisa, ela vai ter que mandar para outra cidade, né? Como a gente está vendo agora com o problema da Covid. A intersetorialidade é um princípio do SUS pouco falado, mas é muito comum. Ele ocorre quase todo dia, aí, a gente vê na televisão. Então, juntamente com o princípio da integralidade, ele pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas e também com outros setores. Então, esses outros setores, a gente observa, por exemplo, uma ação global, né, como vive aparecendo na televisão, né, falando sobre, vamos cortar o cabelo, vamos tirar documento. Isso é cidadania também, tirar documento. Isso também é saúde. Lembra aquilo que a gente falou lá no início, né? Você cortar o cabelo também é saúde. Você aproveita esses momentos para fazer o quê? Mensurar a pressão arterial. Aqui uma universidade fazendo, outra universidade fazendo. Então, universidade fazendo o papel do SUS, intersetorialidade. Rede de TV fazendo o papel do SUS, intersetorialidade. Entendeu? Aqui fazendo exercício com as pessoas na rua, né? Fazendo a promoção da saúde. Doações que as instituições dão para o SUS também é intersetorialidade. Então, é um princípio muito comum e pouco falado, né? E ele ocorre sempre. Continuando com as diretrizes agora, então, conjunto de recomendações organizacionais voltadas para problemas específicos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem as especialidades que são reconhecidas numa área, nós precisamos de orientação adequada para isso, território, né, específico. Então, para cada área, a gente vai ter uma diretriz. E essas diretrizes, como a gente viu antes, elas podem ser atendidas em todo o território nacional, né? Essas diretrizes, elas começam com a resolutividade, ou seja, você no SUS, quando busca o SUS, você quer resolver alguma coisa. Então, essa resolutividade, ela pode ser fazer um curativo, conseguir um medicamento, fazer um pré-natal, fazer vacinação, ter uma consulta médica, ter uma consulta de enfermagem, fazer uma terapia alternativa. E para isso você precisa de vários sujeitos que compõem, né, a atuação do SUS, os atores, né? Então, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentista e por aí vai. Então, a resolutividade tem a ver com a longitude, ou seja, com o acompanhamento desse paciente até resolver o problema dele, né? Com o sistema de referência e contra-referência. Não vai sair a palavra de jeito nenhum. Então, outra diretriz que a gente pode perceber aqui é a participação popular, né? Porque o que acontece? Através dos conselhos e conferências de saúde, né? Porque as conferências que a gente falou lá de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, eu nem sei se eu falei corretamente a palavra conferência lá, mas depois é que eu vou ver o vídeo, eu vou ver. Então aqui a gente visa formular estratégias, né, para controlar e avaliar e executar a política de saúde. Então é o momento de voto, é o momento de você participar nas conferências, é o momento de você conferir se o dinheiro está sendo implementado da maneira correta. E o SUS não é só
a saúde que a gente vê, é também o que a gente não vê, como, por exemplo, o tratamento de esgoto, né? A vigilância sanitária e epidemiológica, como a gente falou. Então, isso tudo tem várias ações que a gente precisa observar e ver se estão sendo cumpridas e atendidos a todas essas pessoas. Por isso que tem esse desenho, né, com o trabalhador, com criança, com os idosos, com as pessoas com necessidades especiais, as mulheres. Então, aqui vem mostrando, ó, os conselhos de saúde, né, de que eles são compostos, esses conselhos que fazem, né, as reuniões chamadas conferências de saúde. Então, 50% são usuários de serviços de saúde, é representado por sindicatos, associações, movimentos sociais. Calma aí que eu cliquei aqui sem querer. 25% de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, sindicatos e conselhos profissionais, e 25% de prestadores de serviços do SUS e gestores, né, instituições filantrópicas, conveniadas e representantes do governo. Então, se a gente for ver aqui, ó, 50% usuário, 50% profissional, 25% profissionais de saúde, 25% prestadores de serviços e gestores. Então, o conselho, para fazer as conferências de saúde, temos aí 100% de integrantes do conselho. E essa estrutura institucional decisória do SUS, nacionalmente temos a comissão tripartite, que seria municipal, estadual e federal nessa comissão, formando o Conselho Nacional de Saúde. Nós temos o bipartite, com secretarias estaduais e municipais nessas reuniões, e o Conselho Municipal, sozinho, né? Então, essas conferências, como eu tinha falado para vocês, ocorrem periodicamente. Então, os conselhos têm como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde, formado por entidades e movimentos sociais que a gente já falou anteriormente. Então, uma outra diretriz do SUS muito importante é a descentralização. Então, como eu falei antes, era tudo centrado numa única forma de atendimento, né? E agora não, agora a gente tem que pensar que toda a porta de entrada do atendimento de serviço de saúde, ele é no setor primário, né, com o gestor municipal, na atenção básica. Depois vai para um nível secundário, quando você não tem como resolver aquilo no sistema de atenção básica, e até você chegar ao serviço de referência de UTI, nível de atenção de saúde mais complexo, que seria o terciário. Então, as pessoas elas não chegam diretamente, ou não deveriam chegar diretamente, a um hospital para ser atendido. Então a gente tem algumas situações ainda que não funcionam direito, né? Lembra que eu falei para vocês da definição de saúde lá do início? Isso determina todo o entendimento do sujeito para ele utilizar o SUS. Porque se ele entende que é ausência de doença, essa pessoa só vai procurar o SUS quando ela estiver quase morrendo. Então, teoricamente, ela vai procurar um hospital, um atendimento de emergência, né? Às vezes vai para a UPA, a UPA não tem instrumentos para poder lidar com aquilo. Um exemplo prático, as pessoas podem ir infartando para uma unidade básica de saúde. Elas não sabem como funciona o SUS. E isso é uma consequência de uma falta de atenção básica? Sim e não. Sim, porque aí o que acontece? A visita domiciliária funciona, né? Ele estava naquela área. E não porque às vezes a pessoa não é daquela área e ele não sabe como funciona o sistema de saúde. Então, se ele fosse para uma UPA, ele teria mais chance de chegar ao serviço, ou então vai para a emergência de um grande hospital mesmo. Então, a gente tem uns problemas de como funciona o SUS. As pessoas não sabem como funciona o SUS, como elas não entendem muito bem, elas acabam indo para serem atendidas no setor ou no nível que não compete aquele atendimento. Para isso existe o sistema de referência e contra-referência. Então a pessoa vai chegar na atenção básica, vai ver que tem sinais e sintomas lá, o médico vai ver, o enfermeiro, a equipe, e vai encaminhar para o hospital de emergência, né? E assim vai. Não precisa de cirurgia, então vai para um nível maior. Então esse sistema de referência e de contra-referência, quando terminou, vem de volta para a atenção básica para acompanhamento. Ou se teve sequelas, vai ficar em nível secundário, sendo atendido em hospitais especiais para tratamento. Então, a descentralização política administrativa, ela facilitou muito a vida do cidadão e o funcionamento do SUS. Então, a gente pode também falar em hierarquização, né? Então, essa hierarquia que a gente viu, né, e depois vai aparecer de novo aqui em forma de pirâmide, é o que é o mais preconizado, né?
mas atualmente se fala muito em atendimento em rede. Então a gente tem a atenção primária em saúde, comunicando-se com a atenção hospitalar, com a atenção especializada, com a vigilância e monitoramento, com a vigilância sanitária, e aí vai. Isso tudo formando uma rede. Sendo que essa rede de apoio, ela não inclui somente locais que envolvem atendimento de saúde. Por quê? Porque a rede de apoio, ela envolve também amigos, grupos coletivos, igrejas e tudo aquilo que envolve saúde, porque saúde, como a gente viu, é um macro, né? É um prisma de vários aspectos que vão compor o seu bem-estar e qualidade de vida. Então aqui vem mostrando um exemplo que a gente já viu anteriormente, mas como se estivesse em rede, mas que não deixa de ser hierarquizado. Né? A unidade básica de saúde no centro, porque ela é do município, financiada ali pelo município, onde vai chegar e dali vai ser a referência para ir para outros atendimentos. E dali voltar para a unidade básica de saúde para o acompanhamento, né? Integrada com ambulatórios e especialidades. E aqui aquilo que eu já falei para vocês, o que se espera é que o nível primário ele segure 80% dos problemas, e como a gente viu, como o nível primário ele tem que ter mais atendimento, ele vai receber mais recursos, né? Teoricamente, né? Deveria ser assim na prática. Em nível secundário, 15% dos problemas e 5% dos problemas em nível terciário, que seria a necessidade de cirurgias e ações mais complexas. A intersetorialidade, que a gente já falou, mas aqui eu trago mais específico, mais aprofundado, né? Então, qualquer área que tenha relação, repercussão na saúde e qualidade de vida do indivíduo, ela vai estar contribuindo para a intersetorialidade. Então, as ONGs, né, quando defende o direito das mulheres, dos negros, LGBT, a universidade, quando está fazendo ações, né, de educação em saúde ou ações que atendam a comunidade, o setor saúde, o setor de educação, né? A gente mesmo do projeto, nós temos educação em saúde nas escolas, promoção social, cultura, lazer e esporte, meio ambiente, né? Porque nós somos seres integrados ao nosso meio ambiente, serviços urbanos, obras, né? Principalmente as obras que envolvem o nosso bem-estar, o ambiente onde a gente está, conselho tutelar e diversas outras atividades. Aqui destaca a entidade religiosa, né? Como eu falei para vocês, e do lado de cá a gente tem outros aspectos também, né? Relacionados ao judiciário, né? Defensoria Pública, conselhos tutelares, programa de atenção ao trabalhador, a PAI, tudo isso envolve a intersetorialidade. Vocês podem perceber que não é só o SUS trabalhando sozinho, é o SUS com vários outros setores da sociedade. E aí a gente volta para aquela mesma figura. Então, entre as principais diretrizes, a gente pode lembrar algumas, né? Diretrizes variadas, né? Então a gente tem a atenção psicossocial e aqui eu destaquei também a Diretriz Nacional de Saneamento Básico. É uma lei de 2007 e a gente continua sem ter esgoto tratado na maior parte do país, que é uma coisa que tem a ver com determinação de doenças e determinação de saúde ou não. Então, no ano de 2019, por exemplo, foram investidos 10,3 bilhões, que significa menos de 0,2% do PIB do Brasil em saneamento básico. É uma vergonha, né? Então, a gente às vezes vê cidades muito bonitas, mas que não tem saneamento básico. Niterói, né, aqui a cidade onde está a UF, tem 100% do esgoto tratado. Mas infelizmente não adianta a gente tratar 100% do esgoto, porque além de dizer que trata 100% do esgoto, temos um problema de ainda ligação clandestina e também o esgoto de outras cidades, de outros municípios que são jogados na Baía de Guanabara. Então, não adianta. Então, não adianta uma andorinha só, não faz verão. E aqui lembrando aquilo que a gente falou anteriormente, que são algumas diretrizes, né? O caminho, as normas de como fazer. Então, no geral, a gente percebeu na análise da documentação que descentralização, integralidade e participação da comunidade, quando são observadas em conjunto na Lei 8080, 8.142 e outros documentos, são apresentados ao mesmo tempo como princípio do SUS e diretriz do SUS.
Então isso tem que tomar muito cuidado. E tem até um outro material também que devem colocar aí no link para vocês que fala sobre isso, a diferença de princípio e diretriz do SUS. E quando a gente vai procurar a diferença, a gente acaba encontrando que tem coisas que são iguais. E as políticas públicas, como que ficam, né? Então as políticas públicas elas acabam sendo consideradas como diretrizes, né? Porque existem várias. Então políticas públicas de saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, né? Controle de doenças crônicas e assim vai. Então as políticas públicas correspondem a todas as ações do governo que regulam e organizam as funções públicas do Estado, né? Para poder organizar um setor. Então, elas se referem às atividades executadas diretamente pelo aparato estatal, quanto àquelas que vão regular atividades realizadas pelos agentes econômicos, né? Ou seja, vai estar envolvido aí tanto com o financiamento do dinheiro para aquilo, quanto para a implementação daquilo, como que vai funcionar, né? E o dinheiro vai vir de onde? Então, a gente tem aqui Política Nacional de Humanização, uma transversal, né? Ela começa o atendimento lá desde a porta de entrada lá do hospital, do posto, até você ser atendido no leito a ser vacinado. Então, essa humanização do SUS, a gente vai ter também um curso sobre isso, né? Não é você tratar com carinho o paciente, mas sim com um aspecto de direito dele, como cidadão, de ser atendido, de ser ouvido e de participar do seu tratamento. Temos a Política Nacional de Atenção Básica, né? Que é muito importante, porque a gente sabe que a porta de entrada é ali, então todos esses atendimentos são feitos ali, e existe também o piso, né, que a gente falou que é o PAB, né, piso de atenção básico variável, e o piso de atenção básico normal. O variável tem a ver muito com a produtividade que o setor, né, que aquela área está tendo, né, se está atendendo grande quantidade de pessoas, se atingiu meta, se essa meta foi ampliada, e vem um valor a mais. E também tem a ver, às vezes, com necessidades específicas daquele território. Então pode variar, né? E isso a gente consegue ver pelo SIAB, o Sistema Integrado de Atenção Básica. Se vocês entrarem na internet, vocês conseguem ver quanto que seu município recebe por mês para a saúde, né? E às vezes é dinheiro pra caramba, né? E a gente fica pensando, nossa, isso tudo vai para a atenção básica. Então, a gente está falando de milhões. Então, uma outra coisa aqui, dando exemplos, né? Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Que é uma política nova, ela é incipiente, quando você lê você não sabe o que fazer nela, mas ela explica que o homem tem que ter uma atenção especial, assim como a mulher tem. E outros grupos têm, né? Agora a gente vai para o segundo momento de interação, onde a Mariana vai colocar aí para vocês o PIN, o endereço. O endereço deve ser o mesmo, o PIN deve ser outro, onde vocês vão responder uma questão de concurso. E aí a gente vai ver o que vocês vão responder, tá? Eu vou tirar a tela aqui para poder depois a Mariana projetar dela. Estou entrando aqui de curiosidade também. Como vocês não estão vendo minha tela, então eu posso... o PIN é o mesmo também, ou não. Já estou vendo aqui, ó, as respostas de vocês. Então, o aumento de número de ambulâncias no SAMU em uma região equivale a qual princípio do SUS? O que vocês acham? 37 pessoas respondendo, 38. É bem legal esse negócio de interação. Isso foi uma questão de concurso 2004 do Ministério da Saúde. Eu fiz e errei. Eu acho que vocês vão acertar. Então... Opa, 41 pessoas respondendo. Acho que quando a gente chegar a 50 a gente para, né? Tem 2 minutinhos para poder fazer isso.
Parou em 40 participantes, 42. Vamos ver. Opa, acho que a gente vai chegar a 50 agora, hein? 44. Depois vocês vão poder assistir a gravação disso tudo no canal daqui a pouquinho, tá? Eu vou colocar online. Quem não conseguiu entrar, teve problema de acesso. Quem tem o e-mail da UF entra com mais facilidade, o e-mail IDUF. Opa, acho que agora a gente já... Foi, né? Então eu vou colocar aqui a minha tela de novo. E tem que ficar cada vez mais ágil nesse negócio de tela. E toda hora a gente vai trocar a tela. Então, o que acontece, né? A maioria acertou. Colocou integralidade. Porque a gente tinha acabado de ver os outros. Alguns eram diretrizes, né? Não eram princípios do SUS. Então a integralidade é você ter ambulância, policlínica, unidade básica de saúde, né? Universalidade tem a ver, mas especificamente, se você aumenta o número de ambulâncias, está aumentando uma frente de atendimento, né? E os outros, eles eram diretrizes. Então vocês foram muito bem, acertaram. Então o contexto atual de Covid, a gente está quase acabando já, tá? Então, o SUS, atualmente, né, a gente tem que dar graças a Deus para a gente ter um sistema único de saúde público, né? Infelizmente, com todas as mazelas, problemas que ele tenha. Os princípios e diretrizes, como a gente viu, são fundamentais para o enfrentamento dessa pandemia. Então, você imagine o SUS sem um princípio lá da distribuição dos recursos, um SUS sem uma hierarquização, né? Um SUS sem a territorialidade, um SUS sem a intersetorialidade, a gente estaria com muitos problemas agora para enfrentar essa pandemia. Então, o SUS é responsável por fornecer tratamentos gratuitos e testagem para doenças, como tem sido feito também, inclusive até pelas universidades, né, de uma forma intersetorial. Né? Quando a gente fala de Covid-19, a gente também não pode deixar de falar que as instituições de pesquisas como a Fiocruz, ela tem atuado de forma ímpar, né, na produção aí, nos estudos para a produção de vacinas. A última vez que eu ouvi falar, o Brasil estava desenvolvendo 4 vacinas de forma independente e agora está participando, né, ativamente da vacina da China e da Oxford, né, da Inglaterra, para testar aqui no Brasil. Então a gente está participando via Fiocruz e convênio com o SUS. Fiocruz está estudando para poder ter a transferência de tecnologia, que já está ocorrendo. Protocolos e manuais técnicos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde ajudaram muito, né, no controle dessa doença até agora, né, os manuais específicos feitos por técnicos e especialistas. A vacinação, né, querendo ou não, a gente falou de criação de teste, mas a vacina da gripe, que foi liberada para toda a população, isso foi um grande avanço também, porque a gente já poderia descartar a gripe e ficando com a ideia de que a pessoa poderia ser uma suspeita de Covid-19. A vigilância epidemiológica, né, sanitária e as orientações de prevenção, que até mesmo a gente faz também de forma intersetorial, né, que é a UF, no caso, fazendo através do nosso projeto, onde a gente divulga vídeos. Inclusive, os especialistas dessa semana, primeiro falou sobre saúde da mulher e tempos de Covid. Na sexta-feira, nós vamos divulgar um vídeo sobre pediatria, como que ficam os cuidados na pediatria. E na outra semana, vamos falar com um especialista da Fiocruz, que já está gravado também, sobre a situação dos indígenas no Brasil. Então, assim, é uma forma que a gente tem de contribuir. Está fazendo intersetorialidade, está atendendo também através do SUS com informações sobre saúde e prevenção, né, no caso do combate ao coronavírus. Então a gente viu que o SUS é organizado em princípios e diretrizes previstos por lei, né, que ele é seguido, e quando não é seguido há uma judicialização desse direito, né, e para que o Estado cumpra o seu dever. A Constituição Federal, ela
impõe, né, e coloca ali bem claro as diretrizes, né, que é como que vai ser feito, quais os caminhos. A Lei Orgânica de Saúde traz os princípios, as ideias e também um pouco das diretrizes. A Lei 8.142, ela fala sobre o financiamento e a participação popular. E aqui do lado a gente vê, ó, que as esferas de governo federal, estadual e municipal, elas têm que conversar entre si, porque se isso não ocorrer, quem sai perdendo é a população. Então, os princípios ideológicos, doutrinários de universalidade, integralidade e equidade são seguidos, né? Os princípios organizativos, a gente tem descentralização, regionalização, hierarquização, participação social, e a gente poderia acrescentar a resolutividade, que alguns autores chamam de resolubilidade, eu prefiro falar resolutividade. E complementariedade do setor privado, que aí é uma outra discussão que a gente pode ter também, porque o que acontece? O SUS, no interior das cidades ou cidades pequenas, quando o SUS não consegue atender, o que acontece? As prefeituras são obrigadas a pagar o tratamento para que a pessoa ela seja atendida cumprindo o que está na Constituição e na lei. E nas grandes cidades isso não ocorre, ou seja, essa complementariedade de você não conseguir atendimento, né, num hospital privado pelo SUS é uma, entre aspas, aberração do sistema. Porque por que para o interior funciona? É claro, é óbvio que lá tem menos recursos, tem que funcionar. Mas na grande cidade também tem pessoas carentes que precisam. Isso tem a ver com os interesses políticos e econômicos, que a gente sabe, né? Um plano de saúde não vai querer atender ninguém de graça, né? E isso não vai acontecer. Então, o contexto atual da Covid-19 traz grandes desafios, né? Que a gente teve que mudar um pouco a ideia das pessoas e implementar maciçamente ideias de prevenção, né? Lavar as mãos, usar máscara, né? Evitar aglomeração, não compartilhar objetos próximos, ter o espaço, né, de segurança. Isso tudo são fatores que antes não existia. Então, uma coisa que eu acho muito interessante relacionada a essa coisa da prevenção, né, da Covid-19 é que, não sei se vocês param para pensar quantas doenças nós deixamos de ter ou estamos prevenindo de tabela por causa da Covid-19. Porque muita gente está lavando a mão mais vezes, passando álcool quando não pode lavar, está usando máscara. Então você está deixando de ter várias doenças, está evitando aglomeração. E isso, com o tempo, se a gente mantiver esses hábitos, a gente vai ter uma prevenção de doenças, né, e uma qualidade de vida, promoção da saúde maior em longo prazo. Eu não sei se isso vai durar muito, né, mas tomara que não. Mas eu estou falando dos hábitos de higiene que deveriam durar mais, né, a etiqueta respiratória e tudo mais. E as políticas públicas, elas surgem como uma ideia, uma forma, na verdade, de implementar as ações do SUS, né, especificamente para grupos humanos. Né? Então, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente. E por aí vai. Então, todas essas ações, elas são muito importantes e implementadas na prática pelo profissional de saúde, enfermeiro, médico, nutricionista, né, assistente social, por políticas públicas que garantem o acesso a essas pessoas que têm essas necessidades. Nosso próximo mini curso vai ser dia 31/8, né? Aí a gente vai mandar e-mail para todos os cadastrados, né? Vai ser de novo evento online gratuito, vai ser 10 horas da manhã e a gente vai falar sobre políticas públicas de saúde, desafios e realidade em tempos de pandemia. Isso vai ser um curso mais complexo, a gente ainda está montando, né? A equipe bem grande, que se não fosse eles, a gente não conseguiria fazer esse curso. Que as referências, né, que depois a gente vai mandar por e-mail também, junto com o certificado daqui a pouco. O certificado ele vai em bloco, vocês vão ter que identificar o certificado de vocês, a página, e imprimir, porque é mais fácil para a gente fazer. E aqui a gente agradece pela atenção e a nossa equipe maravilhosa, porque sem esse pessoal todo, esse curso não teria acontecido e nem os outros vão acontecer. Então, aí a gente tem a equipe Penso 2020, né? O Alex, Fernanda, Júlia, o Vitor Manso, a Larissa, o Lucas, Mariana, que está monitorando a gente aí junto com a Júlia, e o Vitor Gabriel hoje, Mariana, e aqui eu errei o nome aqui, aí é a Natália aqui, ó, é Natália depois me mata, Natália Viana,
E a gente tem a professora Cláudia e eu, que a gente está organizando. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou liberar a tela aqui agora. Os certificados vão aparecer para vocês